vamos falar sobre radialista. Radialista. É assim, você vai me perdoar, mas assim... Não, tranquilo. O que a gente gosta, o que a gente aqui do podcast tenta emular é isso, é a rádio, entendeu? A gente tenta buscar elementos da rádio para fazer uma coisa parecida com o que a gente vê. Ultimamente as rádios têm ido para o online também, tem tido algumas transmissões ao vivo do programa de rádio. Uhum. Aí, quando você vê o podcast assim, você vê o podcast de mesa cast, né, que é popularmente chamado, ele veio tentando emular isso. Como eu até já conversei uma vez, acho que foi com o Alex, eu acho, no papo que eu tive com ele, a gente falou sobre... A gente tenta emular, bota o braço, o microfone, fone de ouvido, para a pessoa ficar mais aqui intimista. Como é que um radialista, como você mesmo, enxerga esse movimento do podcast chegando aqui na região, né? Porque no Brasil ele já está há muito tempo. Isso. O rádio em si e o podcast, né? Essa linha intermediária. Por exemplo, hoje aqui há uma coisa... Tem umas identificações. Rádio, podcast, a questão é do bate-papo em mesa. O podcast é mais descontraído, uma coisa mais à vontade. O rádio é feito, claro, de uma naturalidade, mas tem uma sequência, tem uma linha. E às vezes você vai para lá, deixa o descontraído. Há quem faça isso. Tem programas que são, né? É interessante. Tem programas que são, isso é a grande verdade. Mas tem aqueles... Eu trabalhei em algumas emissoras de rádio. E aí, é bom você ouvir outras rádios, outros comunicadores. Olha, vá lá na Band, pode falar aqui? Não, entendeu? Na Band, o jornalismo lá, tem aquele que forma a hora, assim, por exemplo, a hora agora, estou sem um relógio aqui agora, são 19 horas e 31 minutos, o cara, repita, 19 horas e 31 minutos, aquela coisa mecanizada. Mas me corrija se eu estiver equivocado, mas o podcast, assim, com esse papo de conversa e tudo mais, ele parece muito com a rádio AM. Você não acha? Do que com a FM? A FM, porque assim, na minha concepção, a FM é uma coisa muito mais aqui, acelerada, aí olha a hora, e olha e tal, e olha, agora vamos pro break, agora chama o convidado e vai... E a AM não, a AM já é uma coisa mais... Olá, dona de casa, aquela coisa comportada. Mas eu acho a linha do rádio AM... Não existe mais a AM, o podcast, né? Eu acho que está aqui no meio. Né? A gente consegue chegar lá... Por exemplo, o seu ritmo, né? A sua forma como nós estamos dialogando aqui, não é o FM, também não é a AM. Então, o podcast, eu coloco ele aqui numa zona intermediária. Bem descontraída, né? Até parabenizar vocês, toda a equipe, né? Muito obrigado. A equipe aqui, o Adriano, o Alex... Né? Você, o Raimundo, que é um cara fantástico e não fiz essa observação no início, gente, para você que está assistindo, para quem não conhece, uma baita de uma estrutura maravilhosa, um pedacinho aqui de onde você realiza sonhos, ou seja, coisa fantástica, cores. Eu me senti aqui no Big Brother Brasil, né? Uma sala do Big Brother Brasil, câmeras para todo lado e registrando esse momento. Então, quer complementar, pegar a linha do raciocínio? Não, foi realmente, como você falou, é um canto de desconstrói sonhos, porque assim, eu construí isso aqui... Olha aí. Eu falei, preciso de um canto que eu me sinta bem fazendo. Entendeu? Aí a gente começou... Antes era lá no outro estúdio, que era aqui na frente. Sim. Entendeu? Que era muito ruim, porque... Por uma coisa só, eu adorava a parede listrada, por isso que eu ainda trouxe um pedaço dela para cá, da parede Legal, listrada. Eu gostei mas lá tinha um problema do calor. Lá não tinha ar-condicionado. Aí, quando eu trouxe aqui um convidado, o Tibério, e, meu Deus, tanto ele quanto eu, a gente passou um calor. Foi um período que estava uma chuva e sol, aí as paredes ficaram quentes e depois amornou. Foi muito complicado. Ele suava, eu suava na canela. Aí eu falei, se eu for... tipo, a gente, como eu costumo dizer, a gente não é nada. Mas aí a gente traz o convidado para cá. O convidado já aceita de bom grado, eu sou muito grato por isso. E ainda fazer o cara passar calor... Falei, não, peraí, vamos com calma. Aí a gente deu uma pausa de umas 2 semanas e construímos isso aqui, entendeu? Tiramos tudo que tinha aqui, que aqui é onde o pessoal editava na produtora. Sim. Aí foi eu e a Andressa Menezes, minha prima, que é arquiteta, a gente bolou isso aqui, de tudo. Aí conseguimos chegar nesse denominador comum, entendeu? E ficou... por enquanto tá bom. Ainda tem umas alterações que a gente quer fazer, que é botar umas prateleirazinhas aqui, entendeu? Perfeito. Pra colocar uns enfeitezinhos.
Quer botar umas marcas aqui, viu, marcas? Ó, marcas, ó, pra você, ó. Quer botar umas marcas aqui na mesa, pronto, viu? Na tela aqui também. 10 centímetros aqui. A gente tem essa leveza no podcast aqui, porque a gente também não tem patrocínio, entendeu? A gente não... muito pelo contrário, a gente tá pagando pra fazer isso aqui, praticamente. Entendeu? O podcast, ele tem essa leveza. E até porque se tivesse uma marca, mesmo tendo uma marca patrocinada, assim, eu falando da diferença da rádio, pro podcast e tudo mais. Mesmo tendo uma marca, a marca, ela teria que se enquadrar no formato do podcast. Não o podcast ficar se poldando porque tem um patrocinador cheio, eu não posso falar de outra marca porque tem essa marca. Eu acho que isso no podcast não combina. Entendeu? Trazer esse formato da rádio, que a rádio já é assim. A rádio, se ela tiver a patrocínio das Casas Andrade, é muito difícil ela fazer uma Casa São Francisco. É difícil. Pode fazer? Pode, né? Dependendo do acordo, pode. Mas é mais difícil, né? Ela não pode fazer um Plaza, plano funerário Plaza, entendeu? Com outra concorrente. Com outro. É porque eu não lembro nenhum outro plano, mas tudo bem. Paz Eterno. Com Paz Eterno, entendeu? É mais difícil. Agora, no podcast, eu acho que essa barreira é um pouco quebrada, porque esse programa, eu poderia ter sido patrocinado por e no programa seguinte, o outro devia aqui colocar, porque basicamente, a gente está emprestando um lugar para a vitrine, entendeu? A gente não quer... eu não vendo minha opinião para a marca. E agora você vai me dizer a parte do rádio. Se isso acontece muito dentro do rádio, por exemplo, o programa X ele tem esse patrocinador. Então, porque eu sei que no rádio, estou tendo uma como é que chama? Concessão? Concessão, obrigado. Quando tem toda uma concessão estatal e tudo mais para poder aquilo funcionar. E o programa ele só vai para o ar se tiver patrocínio. Porque todo o custo, né? Exatamente. Tem um custo e é totalmente entendível. Entendeu? Tu acha que isso muda muito o formato do programa? A chegada do patrocínio ou a saída de um patrocínio num programa? Tu já chegou a passar por isso? Já. Eu tenho aí em torno... Desde 1999, eu comecei engateando no rádio, enfim... E já estamos em 2022. Dá para ter vivido alguma coisa. Tem um gap aí muito bom. Outras, né? Um gap muito bom. Bom, é a questão da exclusividade. Essa é a palavra em questão de um patrocinador ou não. E quanto ao rádio, a questão contratual do podcast, quem faz, eu acredito, possa até, você disse que está começando agora também, e até, meu amigo, você que é empresário, vamos aqui, patrocinar a galera que vale a pena, é espetáculo. Já a gente vai fechar, se não tiver patrocínio, porque vamos fechar, não tem condição. Tem, vai entrar já. E a questão vai mais pelo que consta, vem ali o contrato, a questão... As cláusulas, enfim, não é nem cláusula, é um acordo meio verbal. Eu, particularmente, eu tenho um patrocinador há mais de 10 anos. Eu tenho um patrocinador que me acompanha há mais de 10 anos. Né? Então, meu papo é muito reto, a intimidade... Significa que você tem retorno para o patrocinador, o patrocínio tem credibilidade com você. Eu vou concluir esse raciocínio e já contar um exemplo aqui de patrocinadores que me acompanham há muito tempo. Por favor. A questão da exclusividade... Existe, sim. Não, eu fechei o cara, chegou um cachê, né? Aqui, master. Que vai manter o programa. Poxa, eu estou pagando você master, aí você vai colocar um concorrente, poxa. Claro, se ele teve uma conversa com o patrocinador, não, aqui tá tudo certo, aí depois se quebra, vai colocar, aí fica meio atravessado o negócio. Agora, quando você faz um contrato num perfil de valor, tantas chamadas, horário e tal... Tudo, carta na mesa, preto no branco, peguei outro concorrente do mesmo segmento, faz do mesmo jeito. Dá uma diferença aí de 15 minutos de break e pronto, fica leve. Mas eu já tive... Não tem problema. Eu já tive um patrocinador, você citou até 2 lojas de imóveis elétricos aí agora, no mesmo segmento eu peguei. Só que o patrocinador, na hora... na vida corrida dele, ele teve um tempinho para lanchar, almoçar e tal. Ele ligou o rádio... E não era o horário da propaganda dele. Aí deu ciúme. Poxa, aí depois, claro, é bom também você
alinhar os horários e passar para o cliente, olha, sua propaganda, o seu anúncio sai nessa hora e tantos minutos e segundos. Deixar claro, bem amarradinho para depois não ter problema. Aí depois eu passei a administrar. Aí tem aquele que quer mais chamadas, não, só quero essas. Aí entra esses detalhes que, digamos, flexibiliza, né, essa veiculação e evita qualquer problema. Deixar tudo claro como é que funciona. Agora, se tem mais, não. Eu tenho meu patrocinador, né? Por exemplo, os estúdios, a produtora que vocês têm. A Fã em Filmes. Fã em Filmes. Mas aqui no caso, Neto, aqui é uma casa exclusiva. Porque, por exemplo, a gente tem a Fã em Filmes, que é uma produtora de vídeos que a gente faz cobertura de eventos e tudo mais. A produtora que administra o podcast e várias outras é a Improdutora. Entendeu? A gente tem esse pequeno diferencial aí para o CPF não bater, sabe? Sim. Os CNPJ não baterem. A gente tem esse diferencial. Quem cuida aqui do podcast é a Improdutora, viu? Marcas aí, viu? O contador, quem cuida é ele aí. Pois é, cara. Então, nessa linha dá tudo bem. Agora, é bom também quando se faz uma propaganda, digamos, num patamar master, ele já está claro, não, aqui eu estou com meu amigo aqui e tal, patrocinando. E concluindo a relação de patrocinador, tem um patrocinador eu tenho 10 anos, mas é mais. Aí veio a pandemia, meu amigo. E como é que ficou essa parte na pandemia? Cara, pelo amor de Deus, a pandemia, todo mundo, quem está assistindo a gente, né? Todos nós fomos afetados pela pandemia, não tem perigo. Em qualquer coisa você foi afetado. E na hora do patrocínio... Uns mais, outros menos. Outros menos, é bem verdade. Por exemplo, parceiro meu de 10, 12, 15 anos... Teve que dar uma parada. Chegou para o Neto, você sabe, o comércio está fechado, barreiras e tal, papapá, não tem como. Eu disse, não, fulano, meu amigo, é o seguinte, a propaganda fica... Deixa aí. O cara fica comigo 3, 4 anos. O cara passa com você... Não importa. Eu estou dando uma margem de tempo para dar uma ideia para você que está assistindo. Eu vou abandonar o cara agora. O cara passou 5 anos comigo. Uma hora dessa eu vou abandonar o cara. É verdade. Essa é a minha linha de raciocínio. Foi a minha linha de raciocínio que eu coloquei em prática. Deixei todo mundo e mantive o negócio do próprio bolso. Neto, cadê o dinheiro? Está ganhando dinheiro... Não, cheio de patrocínio na rádio. Não, até a cara a gente faz isso, como você está fazendo isso aqui, porque você ama, você gosta, você se identificou. É verdade. Né? Então, para sustentar o negócio, você se sacrifica, você se doa muito além, principalmente essa pandemia, né? Que até agora, no final do ano passado, que veio melhorar. E, infelizmente, veio esse susto. No ano passado, né? O susto de 2021. Foi. A pandemia começou em 2020, quando veio aquela onda novamente. Deu aquela... abriu e depois fechou de uma vez. Complicou novamente, então, peia. Essa é a palavra mais popular para entender melhor. Foi muita peia para a gente, para todo mundo, na questão de finanças, né? Então, falando das coisas mais... colocando, claro, em primeiro lugar a vida, né? Que, infelizmente, pessoas queridas sim, com certeza. foram. Mas aí, para nós que estamos no dia a dia, com as nossas responsabilidades, nossos compromissos, manter o nome limpo na praça, é uma coisa que eu tenho prazer em dizer, que graças a Deus eu tenho muito cuidado com isso. Também. Tenho muito cuidado com isso e graças a Deus não tem porta fechada não, porque a gente trabalha com muita seriedade em tudo que faz e fechando, então, pandemia, nenhum patrocinador tirei do ar porque o comércio estava fechado, não podia pagar, não. Eu fui grato a ele por 1 ano, 2 anos de parceria, 5, 10 e até 15 que eu tenho patrocinador que está para isso.